Pessoal, sejam bem-vindos e nessa videoaula eu trouxe mais uma questão selecionada, tá? Diz o seguinte: seja Z pertencente aos complexos, tal que Z é igual a ρ que multiplica cosseno de θ mais I seno de θ. E ele quer saber qual é a curva definida pela equação em que ρ é igual a 1 sobre 1 menos cosseno de θ mais seno de θ, tá? Ele pergunta se é uma reta, ou uma circunferência, uma elipse, uma hipérbole ou uma parábola, tá? Então vamos lá, vamos atacar essa questão. Primeiro ponto, pessoal, o Z ele é ρ cosseno de θ mais I seno de θ. Só que o ρ ele deu no enunciado que é esse trambolho aqui, né? Então vamos colocar o ρ aqui, ok? Então vai ficar o ρ que multiplica cosseno de θ mais I seno de θ, tá? Então, aqui eu separei o nosso Z em parte real, tá certo? Que é isso aqui tudo, né? E parte imaginária, que é esse trecho aqui, multiplica o I, ok? Então, a gente faz aquela nossa técnica habitual, né? A gente chama a parte real de X e a parte real de Y, a parte imaginária de Y, né? E a gente quer saber qual é a relação entre x e y, né, para a gente achar a curva, né, ou lugar geométrico, melhor dizendo, né? Então vamos ver como é que vai ficar isso aí. A gente repete o que encontrou ali em cima, né? A gente isola, então x vai ser igual ao cosseno sobre isso tudo aqui, e o y vai ser igual ao seno sobre isso tudo aqui, tá? Então olha só, se a gente fizer y sobre x, a gente vai cancelar esse denominador aqui e vai ficar com seno sobre cosseno, né? Então ficou uma coisa simples. A tangente de θ ela é igual a y sobre x, né? Lembrando então, pessoal, que a gente quer sumir com esse θ. Esse θ está atrapalhando a gente não consegue achar uma relação entre x e y enquanto a gente não extirpar esse θ aí do nosso problema, né? Então vamos ver como é que a gente vai sumir com esse θ daí. Nesse passo aqui de baixo, pessoal, eu apenas peguei a expressão do x e dividi em cima e embaixo por cosseno de θ, tá certo? Então vai ficar cosseno sobre cosseno e no denominador vai ficar 1 sobre cosseno menos cosseno sobre cosseno, que vai dar o 1 ali embaixo, né? E o seno sobre cosseno, que vai ser a tangente, tá certo? Aqui vai ficar 1 sobre cosseno, pessoal. Esse pedaço aqui vai ficar menos 1. E a tangente de θ a gente já tem, que é y sobre x, né? Então ficou x é igual a 1 sobre 1 sobre cosseno de θ menos 1 mais y sobre x. Ainda tem esse camarada aqui, ó, 1 sobre cosseno de θ. A gente tem que sumir com esse θ daí. Ora, pessoal, se a tangente de θ é y sobre x, no triângulo retângulo vai ficar o θ aqui, o y aqui e o x aqui, tá? E a nossa hipotenusa vai ser raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, tá? Isso aqui é bom, eu sempre procuro fazer isso aqui para a gente entender a relação do θ com as medidas, tá certo? Que a gente pode precisar mais na frente, ok? E aí, pessoal, olha só, o 1 sobre cosseno de θ vai ser o inverso do cosseno de θ. Então, se o cosseno de θ é x sobre essa raiz, o 1 sobre cosseno vai ser essa raiz sobre x. Tá certo? Então, finalmente, a gente tem uma expressão que envolve apenas o x e o y. Agora, a gente tem que acertar isso daí para descobrir que negócio é esse aqui, né? Aqui nesse passo, eu passei o denominador multiplicando o x aqui, então x vai anular esse x aqui vai ficar menos x, né? E aqui vai ficar só o y, como passado multiplicando isso tudo aqui, né? Então vai ficar essa raiz menos x mais y igual a 1, tá? Então, pessoal, a gente tem que tirar essa raiz aqui, tá? A gente eleva ela ao quadrado e eleva o outro lado ao quadrado, ok? E aí, fazendo uma manipulaçãozinha, a gente encontra que, cancelando alguns termos aqui, né, o termo x2 e o y2,
vamos sobrar com 2y mais 2xy menos 2x igual a 1, tá? E colocando 2y em evidência, vai ficar 2y multiplicar 1 mais x é igual a 1 mais 2x, tá? Então, isolando o y, pessoal, isso aqui é 1 mais 2x sobre 1 mais x, tá? Só que 1 mais 2x é 1 mais x, né? Então, vai ficar 1 mais x sobre 1 mais x, que é 1, né? Tá aqui. E o x que sobrou vai ficar x sobre 1 mais x, ok? Então, o y é essa expressão daí. Agora a gente vai analisar isso aqui, pessoal. O y igual a 1 mais o x sobre 1 mais x. Tá? Tem algumas peculiaridades isso daí. Então, olha só. O y ele é 1 mais o x sobre 1 mais x. Tá? Veja que se o x tender ao infinito, o que vai acontecer? Se a gente divide aqui em cima e embaixo por x, vai ficar 1 sobre x mais 1, tá certo? Então, o nosso y vai ser 1 mais 1, tá certo? Para o x tendendo a infinito, o y vai ser 2, tá? E para o x tendendo a menos infinito, o nosso y também vai ser 2, ok? Então, esse y igual a 2 aí é um eixo peculiar, tá? E de forma análoga, pessoal, olha só. A gente tem um denominador aqui, né? Aqui tem 1 e aqui tem o mais x, né? Se esse x for menos 1, vai dar um problema aqui, né? Aí tem o menos 1 pela esquerda, né? E o menos 1 pela direita. Vamos ver como é que vai ficar aqui. Provavelmente isso é uma assíntota, né? Então, olha só. Vamos ver. Para x tendendo a menos 1 pela esquerda, olha só, pessoal. Para x tendendo a menos 1 pela esquerda, o y vai tender a 1 mais o menos 1 vai ficar aqui no numerador, tá? E o denominador vai ficar 0 pela esquerda, tá? Isso aqui é um número negativo, tá? Por quê? Porque o x tendendo a menos 1 pela esquerda, ele tende a menos 1 por valores menores do que o menos 1, tá? Então, isso aqui vai ser menos 1,000 alguma coisa, né? Bem pequeno, né? Então, esse denominador vai ser negativo, por isso que eu coloquei 0 menos aqui, é o 0 pela esquerda, né? E o menos 1 sobre um 0 pela esquerda vai dar mais infinito. Então, mais infinito mais 1 vai ser mais infinito. Então, x tendendo a menos 1 pela esquerda vai ser mais infinito, ok? Raciocínio análogo para o x tendendo a menos 1 pela direita. Pela direita, pessoal, esse denominador aqui vai ficar 1 menos 1, só que pela direita, tá certo? Então, aqui vai ficar 0 mais, tá certo? Porque o 1 aqui vai ser maior do que esse valor de x, tá certo? Então, vai ficar o menos 1 sobre o 0 pela direita, tá? Isso aqui vai dar menos infinito, ok? Menos infinito mais 1 vai ser menos infinito. Então, para x tendendo a menos 1 pela direita, vai resultar em menos infinito. Logo, pessoal, x igual a menos 1 é uma assíntota, tá certo? O gráfico nunca chega nesse ponto, tá? Então, ao menos 1 pela esquerda, ele vai para mais infinito, a função explode para cima, e para x tendendo a menos 1 pela direita, a função explode para baixo, tá certo? E aqui eu esbocei um gráfico, pessoal, tá? Olha só, para o x tendendo a menos 1 pela esquerda, olha só, pela esquerda vai explodir para mais infinito, tá? Subindo aqui, ó, né? E para x tendendo a menos 1 pela direita, o gráfico vai explodir aqui para baixo, tá? E aqui, quando eu fiz o x tendendo ao infinito, tanto mais infinito quanto menos infinito, a função ela tende a 2, né? O y tende a 2, então o 2 ele está aqui, ó, né? Quando o x tende a infinito, o y tende a 2, e quando o x tende a menos infinito, o y tende a 2 também. Então, isso aqui é uma hipérbole, pessoal, tá certo? Que torna correta para a gente a resposta letra D de dado, ok?
Questãozinha bem bacana, bem possível aí de cair na prova aí da Escola Naval também, ok? Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Estou aberto a sugestões, procurando trazer aí questões selecionadas para vocês. E é isso, pessoal. Até as nossas próximas videoaulas e um forte abraço para vocês.